Oi, o legal de fazermos encontros assim, pelo Zoom, que pega um de cada lugar, a gente vê as situações diferentes, né? Hoje aqui eu estou morrendo de frio, já a Ana já está de camisetinha e assim, aí depois troca, né? O pessoal fica no Brasil e é muito engraçado isso, essa troca de experiência, né? Eu acho assim, eu acho barato. Primeira vez que eu vi Natal com frio foi aqui, porque no Brasil a gente até meio, né, a gente põe neve na árvore de Natal, põe tudo de, e é um calor do caramba, os vestidos de Natal é tudo de alcinha, e a gente põe algodão na árvore de Natal, que coisa louca, né? Só falta que a gente pendura a banana aqui, né? Porque ao contrário, aqui vai estar aquela, a gente pendura banana, abacaxi na árvore de Natal e coisas assim, né? Mas o que eu quero falar hoje para vocês é uma coisa muito louca que bateu na minha cabeça essa semana. Nós estamos vivendo tempos, digamos assim, sugêneres, né? Muitas coisas acontecendo, muita informação chegando, umas são verdadeiras, umas são agora a moda é fake news. Metade é fake news, metade é teoria da conspiração, a outra metade é verdade mesmo, vou ferrar com vocês. Então, assim, você fica meio perdido sem saber, né? Então, o importante é o seguinte: nós sabemos o que nos une e aproveitarmos os elos que nos unem, né? E convivermos, né? E como um corpo. Se a gente começar a brigar, porque um gosta do verde, um gosta, outro gosta do azul, né? Nós vamos deixar todo mundo amarelo. Nossa, legal, gostei, hein? Gostei dessa, tá ficando boa, hein? Então, o que, que nós temos que fazer? Vamos tentar entender o porquê das coisas. Então, eu quero falar hoje, nosso tema hoje, é que o conforto não é bom. Confortável não é bom. Aí você vai me dizer, mas claro que é. O confortável, zona de conforto. Tudo tem uma explicação. Vamos ver lá. Primeiro, você sabe que o seu cérebro ele é preguiçoso. Com toda a capacidade que o seu cérebro tem, ele busca sempre o caminho mais rápido. Então, vamos lá. Você já notou que quando você viaja, a viagem de ida é mais demorada do que a de volta? Sabe por quê? Na ida, o seu cérebro está armazenando as imagens. Porque você está indo para um lugar novo, ele não sabe o que é, ele não conhece, então ele vai armazenando as imagens. Na volta, ele já pega as imagens arquivadas. É por isso que passa mais rápido. Nós ouvimos assim, nossa, geralmente as pessoas mais velhas, eu já posso me incluir nesse grupo, nossa, como o tempo está passando rápido. Gente, o tempo é a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu já passei por essas experiências, então o meu cérebro não registra na sua totalidade, porque ele já sabe aquilo que passou. Outra coisa interessante que eu descobri essa semana, que o nosso cérebro é tão vagal, que ele é o seguinte, o cérebro é incapaz de criar uma imagem de um rosto. Então, é assim, suponhamos que hoje você sonhou que estava numa festa e havia muitas pessoas que você não conhecia. Na verdade, essas pessoas são algumas fisionomias que você já viu algum dia, tá? Porque o nosso cérebro não determina um rosto, ele é incapaz de criar uma imagem de um rosto, tá? E aí isso que a gente para pensar na maravilhosa obra de Deus, né? Até o nosso cérebro, que é a nossa parte intelectual, é incapaz sequer de reproduzir um rosto, né? E o nosso Deus nos criou do nada, é super diferente. Então, isso é muito legal. Mas vamos voltar a falar no nosso cérebro vagabundo. Vagabundo de preguiçoso, né? Quando eu entrei no meu curso de inglês aqui, porque eu estudei inglês no Brasil a vida inteira, joguei dinheiro fora. Porque eu cheguei aqui, eu não sei nada. O que eu fiz que eu estudei tanto se aqui não dá nem para falar? Né? Eu aprendi o verbo to be, né? Então, o que acontece? O meu professor, um dia, ele para, toda a turma e começa a dar uma aula e explicar como funciona o cérebro. Então, o que ele disse? Ele me chamou de exemplo, falou, Kátia, você sabe inglês. Só que o seu cérebro não quer organizar as frases porque ele não tem prática, então ele coloca o português na frente. Se você for jogada no meio, onde só tem americano, rapidinho você vai pegar tudo que você tem no arquivo e vai botar para funcionar. Não, mas o meu é diferente, o meu não tem. Ele tem, pode ficar tranquila que tem. E ele teimava comigo, né? Porque o nosso cérebro sempre procura o caminho mais rápido e o caminho mais confortável. Você sabia que quando você sofre um acidente muito dramático, muito assim, o seu cérebro apaga a memória do acidente para que você não sofra?
É muito comum você ver pessoas que voltam de um acidente e lembram o último instante que estavam conduzindo antes do acidente. Essa amnésia é o cérebro defendendo o corpo de sofrer. Muito legal isso, né? Muito legal. Outra coisa, a dor do parto. A dor do parto, gente, é a dor mais... Pega uma cólica renal e tá ali, tá? E por que as mulheres têm mais de um filho? Se é essa dor, né, lancinante. Por quê? O cérebro, assim que nasce o bebê, ele apaga a sensação da dor para que você tenha outro, porque se você ficar lembrando da dor que você teve, você não tem outro demais. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, não é coisa da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça, é estudando a neurociência, tá? Metade das coisas que eu falei, eu dou crédito para a Rosana Alves, que é a neurocientista. Então, é assim, quando o nosso cérebro ele sempre procura a zona de conforto, mas nem sempre isso é bom. Nem sempre, tá? Como nós buscamos sempre os atalhos, é porque a gente quer uma vida confortável. E por que, de vez em quando, na nossa vida, as coisas dão errado? O mundo está de cabeça para baixo. Aí nós colocamos a culpa no diabo. E eu vou te contar uma coisa. Surpresa, às vezes é Deus que está te colocando nessas situações. Como Deus me ama, a graça, pode, né? Venha com todo o argumento que você quiser. Muitas vezes é Deus que nos coloca nessas situações. Sério, sério. Você sabia que um passarinho, pro filhotinho voar, ele joga para a passarinha, joga o filhotinho do ninho, o bicho vai caindo, tem que se virar, né? É por mal que ela está fazendo isso? Não, é por bem, porque ela quer que o filho cresça. Então, eu vou falar para você uma coisa. Eu amo esse verso. Não sei se é verso, o que é essa frase. Vamos lá. Tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Entendeu? Então, o que eu vou pensar aqui? Por que você acha que as coisas estão acontecendo agora no mundo? Vamos lá para Mateus 28. Jesus está lá, vocês estão pensando que eu só vou devagar sobre neurociência e boberol, né? Não, vamos na Bíblia. Mateus 28. Final de Mateus, Jesus está lá, já ressuscitou, está lá no céu, assim no chão, conversando com a galera, e de repente ele, antes de subir, o que ele diz? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Recebereis poder. Isso aqui já está lá em Atos, tá? Então, o que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí nós vamos ver lá em Atos de novo, fala a mesma coisa, olha lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Oh, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Olha, você já pensou, você está nessa imagem, nessa cena, você participante disso? Você está lá, viu Jesus subir, aí desce 2 anjos e fala com você, e aí fala, e ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. E aí, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém, ao monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, todos os apóstolos. E perseveraram em oração unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eu vou perguntar aqui. O que Jesus mandou? O que Jesus mandou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que eles fizeram? Foram para o cenáculo e ficaram orando. O que Jesus mandou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o que eles fizeram?
foram para o cenáculo e ficaram orando. Eles estavam certos? Não, mas eu estava orando, mas Deus mandou orar. O que Jesus mandou eles fazerem? Eles irem e pregar o evangelho. E o que aconteceu então? E eis que começou uma perseguição da igreja de entrar, matar cristão, arrastar, jogar na coisa lá de leões e gladiadores, e começou a fazer decapitar o povo. Teve um que pendurou os cristãos tudo na cidade de Roma e fez tocha do corpo deles, pendurou nos postes. Então, o Nero que fez isso. Então, foi uma carneficina. Por quê? Deus não amava eles? Amava. Mas o que Deus mandou? Para ir para todo mundo. E eles ficaram trancados dentro do cenáculo. E aí Deus mandou uma perseguição que é para eles fugirem para todo mundo, e para onde eles fossem, eles pregassem o evangelho, até que esse evangelho chega até nós. Aí você vai me dizer, mas Deus não é amor, Deus não é bom, por que ele fez isso com as pessoas? Gente, o projeto de Deus jamais pode ser frustrado. Obedecer é muito mais fácil do que consertar. Meu avô dizia, obedecer é melhor que remediar, né? Que consertar. Mas a gente não quer obedecer, depois a gente tem que dar um jeito. Vamos lembrar de Sansão. Quem sabe quem é Sansão? Aquele lá do cabelão, tá poderoso, tá separado por Deus, nazireu. Deus falou para ele, você vai matar não sei quantos filisteus na sua vida. Mas não se contamine, não sei o quê. Não tinha uma mulher do povo que prestasse. Ele foi catar uma que era do povo, que era proibido. Ok, Deus proibiu? Não. Primeiro cortaram o cabelo dele, aí levaram ele preso, e ele ficou como um animal, rodando uma pedra de moinho, e as pessoas enxovalhando ele, né? Era como se fosse no anfiteatro, e todos lá se divertiam com o tal do Sansão, que era o nazireu, e estava lá fazendo o trabalho de um animal. E aí o que ele fez? Ele estava cego, furaram os olhos dele, ele vai e pede para os soldados, me coloque do lado de 2 colunas. Colocaram ele do lado de 2 colunas, nessa hora, como um milagre, o cabelo dele cresceu e ele quebrou as colunas, o teto veio em cima, matou todos os filisteus que estavam lá. Ele, na sua morte, matou mais filisteu do que ele mataria durante a sua vida, só que ele morreu junto. Aí eu te pergunto, o plano de Deus era que ele matasse os filisteus, certo? Ele matou os filisteus? Matou. Matou do jeito que Deus queria? Não. Foi de uma forma mais trágica. Por quê? Desobedeceu. Por que vocês acham que eu estou falando isso aqui? Eu não coloquei aqui, porque eu não sei se tem direito autoral nem nada, depois eu coloco na descrição do vídeo lá do YouTube, as profecias que nós temos para o Brasil. Profecia, eu não estou falando de, eu acho, eu quero. Existe uma diferença muito grande da profecia e aquilo que você quer. Nós vemos as profecias dizendo, tem esqueci o nome desse apóstolo do Brasil, que ele é um jovem, ele é muito legal, e ele relacionou todas as promessas, as profecias que os estudiosos, os profetas, os conhecidos do mundo fizeram sobre o nosso país. Eu vou colocar na descrição, e é muito interessante as profecias que tem. Diz que o Brasil vai ser o ponto do último avivamento. Nós sabemos que nós estamos no fim dos tempos e que vai haver um avivamento. E o que é um avivamento? O avivamento é quando a glória do Senhor enche toda a terra, todas as pessoas são alcançadas, é aquela coisa assim, muita gente voltando a Cristo, é uma maravilha. Porém, sempre que há um avivamento, nunca é porque está tudo bem, porque infelizmente, quando está tudo bem, a pessoa não procura Deus. As pessoas procuram o Senhor quando estão com dor de barriga. É ou não é? Quando não tem mais jeito, você fala, agora é só Deus. Né? Infelizmente, desde que mundo, é assim que se passa. Então, nós sabemos que o Brasil tem muitas profecias de muitas pessoas dizendo que o Brasil vai ter um grande avivamento. Quando os políticos dizem que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? Os estudiosos, os cristãos sabem que essa palavra celeiro não é somente para grãos, não estou falando só de soja, estamos falando de missionários, estamos falando de pessoas comprometidas com o evangelho, que vão levar a palavra para todo mundo. Eu estava vendo
uns vídeos de uns jovens americanos que receberam essa palavra e se mudaram para o Brasil. Tem um rapaz que ele é todo boizinho, assim, todo bonitinho, e ele falou, eu aprendi português e eu vim para o Brasil porque eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero fazer parte desse grande mover que Deus vai fazer na terra. Então, eu vim para o Brasil porque eu recebi uma profecia que é aqui. E assim, gente, enquanto eu vejo pessoas falando, os jovens estão perdidos, gente, o perdido só faz mais barulho, porque tem muito mais jovens comprometidos em proclamar o evangelho e estão se mobilizando. Você entra, eu vejo TikTok de meninas que de repente são influencers pregando a palavra, sabe, gente? Isso é o que nos motiva. Então, o que eu vou dizer para você? Nós vamos entrar numa crise? Sim, porque é de uma crise que o evangelho se expande. Infelizmente, então, quando nós vemos muitas injustiças acontecendo pelo mundo, nós vimos uma moça ser assassinada, acho que foi na Síria, porque ela amarrou o pano de uma forma diferente na cabeça, e o que aconteceu? Assassinaram ela e uma legião de mulheres se levantou para fazer um protesto sobre isso. Então, nós vemos que quando o cerco aperta, é aí que a pessoa toma uma posição. Então, infelizmente, nós estamos vendo que os dias estão se aproximando. As coisas estão acontecendo aos nossos olhos, mas você tem que ter certeza de uma coisa: Deus está preparando o cenário. O cenário para quê? Para Jesus voltar? Ok, isso. Mas eu creio que o cenário que ele está preparando é para que se levantem realmente os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, porque adorador que louva a Deus somente quando tudo está certinho, isso qualquer um faz. O verdadeiro louvor é aquele que está mesmo passando por um problema, ele consegue saber que Deus está no controle, ele consegue descansar no Senhor, porque ele vai resolver. Então, isso é fácil? Não. Isso é fruto de uma experiência, de um caminhar com Cristo. Você só vai ter uma fé e descansar no Senhor se você já o experimentou de outras vezes. Se você sabe que ele já te livrou do sufoco algumas vezes, então ele não vai falhar. Quando você sabe que ele respondeu a sua oração, ele não vai falhar. Então, é a hora de nós vermos o mundo procurar experiências novas com Cristo. O mundo levantar pessoas sedentas do evangelho. Então, isso vai acontecer. Os tempos serão maus, mas serão... Deus permite exatamente para que as pessoas tomem uma posição, tomem uma decisão. Uma vez eu vi uma reportagem de um pastor que ele foi para a Coreia, acho que é Coreia, ou China comunista, não sei. E ele falando com o pastor era americano, foi falar com o pastor nesse país, e ele disse assim, nossa, como é difícil, né, cuidar de uma igreja, a igreja perseguida, né? Uma igreja que é clandestina, porque não pode. E o pastor da igreja, né, falou, imagina, difícil é no seu país, onde você não é obrigado a ser fiel aqui, todos os que estão na igreja são os fiéis, porque os mornos nem vêm, não suportam. E no nosso mundo, onde nós temos a liberdade, a gente se dá o luxo de querer ser crente no final de semana. Eu sou crente só no domingo, né? Porque é só lá que eu vou, uma vez por semana, eu piquei o meu cartão, assinei meu ponto, né? Sento lá na igreja, bonitinho, ainda dou uma oferta, e aí eu acho que está tudo certo. Está chegando o tempo que o muro não nos cabe mais. Eu falo isso todas as vezes, vou continuar falando. Hoje está na hora de você ver a situação se apertando, economia apertando, recessão, nós estamos vendo a violência, a falta de amor, o amor se esfriando. Gente, se a gente pegar uma lista, você só vai ver, né? Vai fazendo um checklist e você vai vendo que é só desgraceira. Mas pega essa lista e joga do lado e vamos ver aqui. Do outro lado, o que nós vemos? A glória do Senhor invadindo a terra. Nós vemos jovens comprometidos. Tem um jovem que ele foi aqui numa cidade da Virgínia e ele entrou numa escola, disse que era uma escola super barra pesada, e ele pediu para a diretora que cedesse uma vez por semana um espaço para ele fazer um culto. Diz que essa escola mudou toda a realidade da cidade, porque em um só dia ele batizou 300 alunos. E depois, com isso, as famílias foram. Então, a escola acabou virando uma igreja, né? Então, era um jovem com jovens. E você sabe que o jovem é intenso. Quando você tem 16 anos, você está apaixonada, você faz tudo por o seu amor. Você acha que você vai morrer se você não estiver com ele.
porque o jovem é intenso. Então, eu te convido, se namore por Jesus agora. Faça tudo para estar com ele e para falar dele, porque os tempos estão chegando que as pessoas vão sair pela rua desesperadas procurando consolo. E Deus conta conosco para dar suporte, para ser instrumento na mão dele. Então, a perspectiva de melhora do mundo, gente, é muito pequena. Só que nós não estamos desesperados, porque Deus está preparando o cenário, nós sabemos disso. Nós que conhecemos a palavra, não ficamos revoltados e nem desesperados, porque as coisas não saem da maneira que a gente quer. Nós só podemos ver o seguinte: Jesus está voltando. E a glória dele vai encher a terra, como as águas cobrem o mar. E como eu digo, que nós estamos escrevendo o último livro da Bíblia. A minha vida e a sua vida está sendo escrita para registrar o que vai acontecer nos últimos tempos. Então, eu quero deixar para vocês uma pergunta. Você, nesse projeto todo, nesse cenário todo que nós estamos vendo no mundo, é o clima, é economia, é política, é saúde, higiene, eu sei lá, todos os âmbitos, todas as facetas que nós estamos, né? Vai olhando tudo, observe, mantenha-se informado e veja assim, você quer ser parte de um agente modificador nesse cenário ou você quer ser apenas um espectador? Espectador, você senta no seu cantinho e fica só lá olhando. Ou você arregaça as mangas e fala, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Regaça, cabelinho atrás da orelha, como eu digo que mulher passa um batom vermelho, um brinco de argola e vamos à luta. E vamos à luta, vamos, e essa luta, sabe qual é o grande barato? Ela já está ganha. Você está indo para uma luta que ela já é ganha, que já venceu. O Senhor Jesus já venceu essa luta. Então, o que vai acontecer? É uma batalha apenas. Vamos fazer parte, agentes transformadores. Então, o mundo está terrível? Está. As coisas estão acontecendo? Estão, mas eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que aquele que é o guarda de Israel não dorme. Se Ele guardou os seus durante toda a jornada da Bíblia, Ele vai me guardar também, porque Ele não vai mudar de ideia logo na minha vez. Aí, logo na minha vez, Deus muda o caráter dele. Não mudar. O que ele fez, ele pode fazer. O que ele fez na vida de Abraão, ele pode fazer na sua vida. O que ele fez na vida da mulher com fluxo de sangue, ele pode fazer na sua vida. O que ele fez ressuscitando o filho da viúva, ele pode fazer na sua vida. Todas as bênçãos que você precisa, ele já fez alguma vez, ele tem prática e ele pode fazer. Basta você confiar. Se você estudar a palavra, você vai ver a maior parte dos milagres de Jesus foi de acordo com a palavra dele, com a presença dele. O encontro com Cristo muda tudo, até a sua perspectiva de mundo. Então, com essa concepção, quando você liga o jornal, você vai ver as notícias de uma outra maneira. Você não vai se desesperar, porque você sabe que você tem um Pai amado que cuida de você. E ele protege. Vocês já viram lá em Efésios que fala do capacete da salvação? O que é o capacete da salvação? Quando você é salvo, o Senhor põe um capacete, um elmo, né? Na verdade, a palavra no original é um elmo de aço na sua cabeça para proteger dos ataques do inimigo. Então, mesmo que o inimigo diga, para você não tem mais jeito, está tudo acabado, não se importe, porque isso é o diabo que está falando. Preste atenção no que Jesus falou para você. Ele diz que vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala que eu ia ter dificuldade, mas para eu não temer, porque ele passou por tudo isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso. Enquanto o diabo vai ficar falando, você não merece, você é indigno, você é pecador, o mundo está tudo ferrado, o diabo está vencendo. Pegue tudo isso, abaixa o volumezinho e fica assim, você é filho amado em quem eu me comprazo. Eu comprei você pelo preço valiosíssimo que foi o sangue do meu filho na cruz. Você é o top, top, top das galáxias aqui. Já pensou? Uhul! Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Pode acontecer o que for. Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. E ele fala, assim como pode uma mãe às vezes se esquecer do seu filho? Pois é, mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de vós. Ele coloca o amor dele muito maior do que um amor de mãe por um filho.
Então, é para você descansar. Descansar. O mundo está virando de cabeça para baixo, as coisas estão acontecendo, mas você está ao cuidado. E eu vou encerrar com o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, estou falando, aquele que habita, não é aquele que vai lá para o esconderijo só uma vez por semana, que vai lá só no Natal, na Páscoa e dia de batizado. Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E pode vir praga e nenhuma vai chegar na sua porta, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não vai ser atingido. E aí vem todo o Salmo 91, só das bênçãos para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu convido você hoje para sair da sua zona de conforto. A zona de conforto não é boa, porque uma pessoa forte tem um histórico, tem um passado pesado. Todas as pessoas que são fortes é porque já passaram por lutas. Todas as pessoas que são fortes hoje é porque elas já lutaram e venceram. E por isso que eu digo, a história da cicatriz é um grande barato, porque a cicatriz é só o quê? É a marca que fica para você dizer, eu venci isso. Eu venci, então eu estou cicatrizado. Então, eu acho barato esse negócio de cicatriz. Você sabe que você passou por isso. Então, saia da zona de conforto, arregace as mangas e vamos lutar, porque essa batalha já está ganha. E se o mundo está virando um caos, não se desespere, porque Deus nunca perdeu o controle das coisas. Não é agora que ele vai perder. Que você tenha uma semana abençoada, encorajada. Pode ver notícia, eu também fico vendo notícia para saber o que está acontecendo, e às vezes as coisas são tão absurdas que eu falo, meu Deus, já vou ouvir a trombeta. Então, limpa os ouvidos, porque já já nós vamos escutar a trombeta e o nosso rei está voltando. Amém? Um beijo grande para vocês. Encontro vocês na quinta-feira ou na glória, né? Uhul! Vou voando, ó. Flap, 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 flap.